Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. Hoje vamos meditar Mateus capítulo 17, versículos de 1 ao 9. Mateus 17, de 1 ao 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso, apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Serei breve na reflexão do Evangelho de hoje, se bem que há muitos pontos que nós podemos pegar aqui para meditar. Porém, a gente percebe que Jesus, ele vai para um lugar retirado e leva consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele leva esses 3 discípulos para que esses discípulos sejam testemunhas da divindade de Jesus. Seu rosto brilhou, suas vestes ficaram brancas, resplandecentes, ou seja, da forma que Jesus está no céu hoje. Mas Jesus, para levar esses discípulos a esse estado de graça, de poder visualizar, vislumbrar ou deslumbrar dessa visão, observe que Jesus sobe a montanha, juntamente com esses discípulos. E aqui diz, no lugar retirado. Observa que o que nós estamos fazendo hoje, dentro da Quaresma, é justamente isso. Estamos num retiro espiritual. A Quaresma, esses 40 dias é um retiro espiritual que nós estamos fazendo. Desde a quarta-feira de cinza até a Páscoa, até o final da Quaresma. Mas observa que essa é a primeira associação que podemos fazer do Evangelho de hoje para a nossa realidade hoje. Um local retirado, para mostrar para eles algo sobrenatural. É o que nós estamos fazendo. O segundo ponto é aquilo que Jesus falou no finalzinho do Evangelho. Segundo ponto para associar com a nossa atualidade hoje. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Jesus vai mostrar para aqueles 3 discípulos, para aqueles 3 apóstolos, e vai falar e vai mostrar para aqueles apóstolos que ele vai morrer, mas que ele vai ressuscitar. Ou seja, a Páscoa. O grande acontecimento. Aí sim, a partir daí, vocês podem comunicar para os outros esta visão que vocês acabaram de ter aqui agora. Ou seja, o ponto alto, a Páscoa.
a ressurreição de Jesus, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos, ou seja, a Páscoa. O que é a Páscoa? É ovo da Páscoa, coelhinho da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então Jesus ele foi mostrar isso para os discípulos. E hoje estamos nos preparando para a grande Páscoa do Senhor. E depois que passa a Páscoa, e aqui eu já vou finalizar, esses discípulos, e aqui a terceira associação do Evangelho para os dias de hoje, porque depois da Páscoa, claro, desde sempre, mas de modo especial, a autorização de Jesus para divulgar esta visão, para divulgar o que foi deslumbrado, essa visão. Ou seja, propagar o Evangelho, anunciar para as pessoas, divulgar para as pessoas a divindade de Jesus. Porque observa que nessa visão, nesse ponto, apareceram, por isso que eu digo que tem vários pontos, mas eu não vou ficar muito, porque apareceram com eles Elias e Moisés. E depois, o próprio Deus que fala sobre as nuvens. Este é meu filho amado, no qual eu me agrado. Escutai-o. Escutai-o. E depois da Páscoa, depois da ressurreição, veio o Pentecostes, 50 dias depois, o Pentecostes, e aí esses discípulos reviraram tudo. E recomeçou com mais intensidade a propagação do Evangelho. Cada um foi para um lado. Né? Um foi para Capadócia, outro foi para não sei o quê, outro foi para não sei o quê. Né? Um foi para a Feira de Santana, outro foi para Salvador, outro foi para Minas Gerais, outro para São Paulo, outro lá para os Estados Unidos, enfim. É isso que acontece. Mas eles foram levar o Evangelho. E a Páscoa é isso também. É um ponto alto. Depois da Páscoa, não é chegar a segunda-feira, cada um ir para suas casas e continuar a vida do mesmo jeito. Não. É divulgar, é evangelizar. É propagar o Evangelho de Deus. É levar o Evangelho de Deus. É dizer, Jesus é Deus. Jesus é Rei. Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou assim, numa cruz. Por amor a mim, por amor a você. É interessante a gente observar essas três associações. E aqui vai uma quarta que eu não posso deixar de falar. Tá? Que nesse retiro, nesse lugar retirado, ou seja, nesse retiro espiritual, estavam ali os três apóstolos, os três discípulos e Jesus. Com eles estavam Moisés e Elias. Mas estavam ali os discípulos, Jesus, Moisés e Elias. E naquela hora, naquele lugar retirado, naquele período, naquele momento, eles ouvem no retiro, eles conseguem escutar a voz do Pai, a voz de Deus. E hoje, trazendo e associando mais uma vez para o dia de hoje, a gente consegue escutar a voz de Deus quando nós estamos retirados, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos silenciados, com o coração aberto. Isso aqui não é fechamento de coração, é silêncio. Né? Mas com o coração aberto e silenciado para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus muitas vezes não soa aqui em nosso ouvido, mas soa aqui em nosso coração. Por isso o coração deve estar aberto. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, todos na Santa Missa.